Olá pessoal, bora aí continuar a resolução / comentários de questões da prova do SESI, prova aí para professor de educação básica, banca IGD-RH. Agora nós vamos para questões de interpretação do texto. Vou abrir aqui o texto que nós vamos ler para interpretá-lo, né? Ou na verdade retirar, né? Buscar informações que estão nele. Você pode ler o texto aí com calma, né? Deixar aqui numa proporção boa da tela para você ler. Finalizando a leitura do texto, né, a gente já consegue perceber que é uma carta. Vem aqui a data, né? Rio de Janeiro, 17 de novembro de 82. E aí tem aqui o vocativo, Caio, querido, né? O chamamento aí da pessoa. No final tem lá os cumprimentos, né? Te beijo, Ana C. Fonte, Correio IMS. Então, a partir desse texto, temos as questões que partem aí da 12 a 16, que são questões que se referem a depreensão, mais do que interpretação, né? Depreensão, buscar informações que estão no texto. Vamos então analisar essas questões de 12 a 16. Na questão 12, temos aí a pergunta: de acordo com o texto, por que Ana C. afirma que o local onde seu livro será lançado é o ideal? Bem, a gente abre aqui o texto e a gente já vê lá na terceira linha esse trecho aqui. Lançamento vai ser num lugar ideal, o que para mim significa a 2 metros de casa. Então percebemos que a Ana C. se refere a esse local ideal por significar que está perto de casa. E qual é a opção que apresenta esse perto de casa? Letra A, pois o local do lançamento é no Rio de Janeiro. Não quer dizer que é perto de casa. Porque encontrará a imprensa velhos amigos? Não. Dado que ela anda gemebunda e poderá sair de casa? Não. Pois se livrará de vez da biografia? Não. Porque o lançamento será perto de sua casa. Está aqui. Então, resposta, letra E de Equador. Número 2, então, letra E. Repara que não é nem interpretação. Interpretação é a gente entender o texto de acordo com o que nós temos, né, de conhecimento de mundo. E interpretar é diferente de depreender informações. Isso aqui está mais para depreensão de informações, né? A gente procurar informações do texto. Questão número 13. Pela leitura do texto, é correto afirmar que Ana C. não gostou do astrólogo, pois vamos ver a parte lá que fala do astrólogo. Tem aqui nessa parte aqui, ó, lá, deixa eu acertar esse texto. Pronto. Tem essa parte aqui, ó. Tudo bem ao chão porque disseram que soltou da ar com trio gêmeos, leão, libra. Por ato, falho, escrevi vírgula. Fiz o mapa. Lê para mim. O astrólogo achou vago, geral demais. Muito do perguntador. Então ela diz que o astrólogo, né, é muito questionador, pergunta muito. O que tirava o charme dos adivinhadores. Claro, se são adivinhadores, por que estão perguntando, né? E fazia dele, embora americano tranquilo, um sacador de pistas que eu mesma dava. Então percebeu, né, que ele não adivinhava nada. Ele tentava cavar pistas para soltar algumas afirmações sobre ela. Então vamos ver a opção que está próxima dessa opinião dela sobre o astrólogo. Não gostou do astrólogo, pois considerou que ele perguntava demais e ouvia de menos. Esse trecho aqui, ouvia de menos, não aparece no texto. Não tem informações claras de que ele ouvia pouco. Só diz que ele perguntava muito. Mas ao mesmo tempo que uma pessoa pode perguntar muito, ela também pode ouvir muito. Então,
não quer dizer que ele ouvia pouco. Letra B, não sentiu profundidade nas colocações do profissional. Não sentiu profundidade, justamente por quê? Porque ele pegava pistas, né, que ela mesma dava. Ou seja, ele não ia além. O astrólogo não adivinhava, não trazia informações que eram mais obscuras, mais secretas, coisas que ela não sabia, mas eram informações superficiais, justamente porque já tinham saído pistas dela. Então, resposta aqui, letra B. Vamos ver a letra C. Achou ele com muito charme dos grandes malandros? Não, não tem nada, nenhuma informação que deixe isso aqui claro. Não confiou no homem ao perceber que ele era americano. Não, diz que era americano, mas não fala que ela não confiava nele, não traz, né, evidências disso, a relação confiança com a nacionalidade. Considerou a consulta muito cara para a ausência de pistas. Não, não tem relação nenhuma. No final fala que é caro, mas não relaciona esse ser caro com a ausência de pistas. Na verdade, tem muita pista, né? Ela deu as pistas. Então aqui a resposta, letra B. Questão número 14. O texto cita como leitores de poesia. Essa questão aqui, ela é mais complexa, ela é mais complicadinha. Tem que analisar a segunda parte do texto, fazendo marcações, e tem estrutura sintática que envolve pontuação que confunde. Aqui realmente é uma questão que envolve bastante análise de leitura. Vamos ver a segunda parte aqui. Isto aqui parece um bilhete desses de escola, passado por baixo da carteira. Como é que bruxas voam? Adoro te ouvir dizendo do projeto imenso e secreto. Sabe que também acalento a sombra de um poema inteiro interminável, tipo William Carlos Williams. Então, quando ela fala isso aqui, sabe que também acalento a sombra de um poema inteiro, quer dizer que ela tem acesso ao poema inteiro. Está dizendo que ela está lendo o poema, né? Ela está aí se acariciando, se deleitando, né, da leitura do poema inteiro interminável. Então a gente sabe que ela lê o poema, então ela é uma leitora. Temos então a Ana, vamos marcar aqui como uma leitora. A própria autora aí, né, da carta, Ana, é uma leitora. Continuando, às vezes acrescenta um mote, né, ao poema. Charles até Chacal andam alongando seus versos. Wallace Salomão, na homenagem a Torquato Neto, leu um belo longo bem beat. Então diz que Wallace Salomão leu um belo longo. Então repara que a sintaxe aqui ela está separada. Wallace Salomão é o sujeito. E aí tem na homenagem a Torquato Neto. Aqui é um adjunto adverbial, está intercalado aí entre as vírgulas. E a continuação de Wallace Salomão, né, é esse verbo aqui, leu. Wallace Salomão leu. Então é um sujeito separado do verbo por um adjunto adverbial. Leu um belo longo. Então sabemos que Wallace Salomão lê. Vamos marcar aqui então também Wallace Salomão. Está aqui. Estamos chegando aí, né, às evidências. Continuando. Leu um belo longo beat. Queria que ele só lesse. De 15 em 15 dias, sou hostess com a Gragina. Aí tem aqui um aposto dizendo quem é Gragina, a dama de Gdansk, segundo Wally. No Barbas, Barbas parece aqui, quando a gente lê o texto, que é o nome de um estabelecimento, um bar, algo assim. No Barbas, de noites de leitura de poesia. Então, aqui a gente depreende, consegue entender, 15 em 15 dias, sou hostess com a Gragina, a dama Gdansk, segundo Wally, no Barbas, de noites de leitura de poesia. Então, ela com a Gragina estão no Barbas durante as noites de leitura de poesia. Quer dizer que elas estão em um local, em um estabelecimento em que se lê poesias. Então, percebemos que essa Gragina aqui é uma leitora junto com a Ana. Podemos marcar aqui, então, também Gragina.
Nome estranho, né? Gragina parece granja. Continuando, cadê? Tem dado certo. Semana que vem leio eu, entre outros, mas no geral nenhuma mundanidade me atrai. Só fui a uma festa do PT e ao aniversário da Claire, onde quis tanto escrachar que ficou de propósito demais. Só fala em... Pronto, aqui já passou a parte das leituras. Então percebemos que esses 3 personagens aqui são os personagens que leem poesia. Respostas, então, 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. São as pessoas, personagens que, evidentemente, né, que de forma bem clara ali, aparecem como leitores de poesia. Beleza? Questão número 15. Ana C. afirma que fala só dela e assim faz uma indicação a Caio. Que indicação é essa? Bem, vamos ver nessa parte em que ela diz que fala só dela. Tá aqui. Só falo em mim. Tá aqui de lilás, né, de rosa. Só falo em mim. Vê se acha a Folha. Folha é o nome do jornal, né? Com o Loyola te lendo. Essa aqui é a indicação que ela faz para quem? Para o Caio. Quem é o Caio? A pessoa com quem ela está lendo, né? A pessoa com quem ela está falando, né? Para quem ela está escrevendo. É o interlocutor dela. Então, só fala em mim. Vê se acha a Folha com o Loyola te lendo. O Loyola lendo o próprio Caio. Então, vamos procurar a opção que aparece essa indicação dela para o Caio. Letra A de que ele leia o autor português Carlos de Oliveira. Não é isso. Que ele espere para ler um livro fundamental de Rimbaud. Não há indicação alguma. A Ana C. continua falando desse. Não continua. Ela fala com ele, faz aquele comando. A de que Caio, ao menos, folheie o texto de César Valerro. Não é essa. Que Caio leia um jornal onde Loyola lê um de seus escritos. Exatamente essa aqui, letra E. 15, resposta, letra E. Vimos então, estamos vendo que as respostas estão depreendidas, estão aparecendo no decorrer do texto. 16. Sobre as características desse tipo e gênero de texto, avalie os itens. Que tipo de texto é esse? É uma carta, né? Percebemos que é uma carta de uma pessoa para outra, com uma linguagem informal, como se fosse uma conversa. Vamos ver as características que aparecem aqui. Número 1. Conta fatos reais e experiências vividas. Bom, percebemos que ela fala, sim, bastante coisas sobre ela, né? Os locais que ela visitou, que ela fez, o astrólogo que ela consultou, os locais em que ela está lendo poesias. Então, número 1, perfeito, tem sentido. Número 2, apresenta diferentes formas de conhecimento. Essa aqui é uma questão, é uma alternativa meio complicada, meio complexa. Porque o que quer dizer com esse diferentes formas de conhecimento? Como um leigo desse assunto, talvez que ela esteja falando, quando a gente lê o texto, a gente percebe que há muitas informações. Nomes de autores, nomes de filósofos, nomes de músicos ali, né? Beleza, são conhecimentos variados. São diferentes formas de conhecimento, sim. Porém, são conhecimentos que pertencem à parte artística. Seja poesia, seja cantores. O astrólogo não é da parte artística. Esse conhecimento, o que ele quer dizer com conhecimento? Bom, eu vejo diferentes formas de conhecimento como uma variedade de informações, mas a banca viu essa diferente forma de conhecimento como talvez temas variados. Aquela carta, basicamente, ela fala com um amigo sobre história, contextos de vida que os dois conhecem. Quando ela fala sobre o nome dos locais que ela visitou, que ela estava lá lendo, o nome das pessoas com que ela esteve, o Caio com certeza conhece. Então, esse conhecimento ele é comum aos dois interlocutores. A banca considerou que esses conhecimentos são os mesmos conhecimentos de vida dos dois.
e dentro da mesma área, a área artística, a área cultural. Por isso que ela não considerou esse número 2 aqui como uma característica desse tipo de gênero. Então, o gênero carta pode apresentar diferentes tipos de conhecimento? Pode, com certeza. Porém, a banca aqui, né, eu acho, na minha opinião, que ela misturou, ela deixou margem para confusão, justamente porque quando ela fala características desse tipo e gênero de texto, cartas é um gênero que é muito aberto, é muito subjetivo. Existem cartas com diversas funções, diversos relatos. Então, falar que apresenta diferentes formas de conhecimento é muito relativo, é muito vago. Essa número 2 é uma frase muito vaga para falar de um gênero carta, que é um gênero tão aberto. Então, ela considerou aqui essa questão 2 não como uma questão incorreta, na verdade. Então, a gente anula ela. Número 3. É um tipo de texto com a função de relatar algo. Bom, realmente, carta, ela relata algo, relata a experiência de vida, ou relata um recado, ou relata, né, uma notícia para alguém. Tudo bem, cartas relatam segredos, né, contam segredos, dão notificações, né, carta registrada, por exemplo, né, até convocação de concurso, por exemplo. Antigamente era muito por carta registrada, hoje é mais, claro, por e-mail, telefone. Mas então é isso, carta ela também tem diversas funções. Ela relata, ela convoca. Então a banca considerou esse 3 aqui também como uma resposta válida, possível. E a número 4 é uma carta pessoal entre duas pessoas íntimas. Beleza. Agora, repara, no enunciado diz sobre as características desse tipo e gênero de texto. Aqui não está falando sobre, nesse comando, não dá a entender que é sobre essa carta específica. Está falando sobre esse tipo e gênero de texto. O tipo e gênero de texto é carta. Carta é o tipo e gênero. Agora, a 4 está falando, é uma carta pessoal entre duas pessoas íntimas. Aqui está dizendo especificamente sobre esse texto que apareceu na prova. Apareceu aí no texto. Então, também fica aberto a não ter tanto sentido, tanta relação entre carta, meramente carta, e carta pessoal. Então está aqui, número 4, carta pessoal entre duas pessoas íntimas. Esse carta pessoal é essa carta específica da prova. Mas quando fala as características desse tipo e gênero de texto, o tipo e gênero é carta. Logo, é uma questão também que está meio confusa, meio relativa. Não foi anulada, considerou as questões 1, 3 e 4 como corretas, resposta aí a banca marcou letra C. Na minha opinião, é uma questão mal formulada. E vou deixar até uma dica aqui, se você quer aprender a estudar para concurso em língua portuguesa, quer aprender como estudar língua portuguesa para concurso, por onde começar, o que estudar primeiro, não perca a oportunidade de obter esse material que eu vou deixar aqui no link, deixar aqui no card e na descrição abaixo, chamado Mapas da Gramática. O que são esses mapas da gramática? São mapas mentais em que eu apresento toda a ordem sequencial de item por item de gramática para concurso. Tudo que você precisar de gramática para concurso, tudo. Por onde começar e onde terminar, qual o primeiro assunto, o segundo, o terceiro, o quarto, a ordem lógica para você construir o edifício do conhecimento de gramática, né, tijolo por tijolo, para você ter a base, fundamentar a base, o conhecimento básico que vai fazer você entender os próximos assuntos e assim chegar depois a assuntos mais complexos para conseguir entender perfeitamente a gramática. Esse material aqui embaixo é um conjunto com mapas mentais de assunto por assunto, em que você vai seguir a ordem exatamente do que você tem que seguir, o passo a passo. Gente, eu tenho mais de 15 anos de experiência em concurso público, já passei em vários concursos, primeiro lugar, segundo lugar,
12º, 16º, 17º, vários lugares, e assim, eu sei do que eu estou falando, esses mapas da gramática vão te ajudar a entender a gramática do mais simples ao mais complexo. Não perca essa oportunidade, nem em curso preparatório para concurso, professores te ensinam isso. Olha o que eu estou falando, eu fiz cursos preparatórios antes de virar professor, antes de ter essa experiência, e professor nenhum, nem apostilas, nem livros didáticos ensinam essa sequência. Pelo contrário, às vezes as apostilas de preparatório, os livros didáticos, eles misturam assuntos. E aí por isso que a pessoa não consegue entender nada de gramática, fica perdidinha. As nomenclaturas das classes gramaticais, das funções sintáticas, elas confundem muito. Se a pessoa não souber construir esse conhecimento, ela fica perdida. Então, gente, tá aqui embaixo. Não perca essa oportunidade, gente. Aprenda, entenda português, gramática normativa de vez. Acesse aqui o conteúdo e você vai ver como você vai aprender de forma mais rápida e eficiente. Nesse conteúdo tem vídeos de eu explicando os mapas mentais. Você vai baixar os PDFs com os mapas mentais um por um, para você poder seguir um por um nos seus estudos, beleza? Pessoal, compartilha aí, comenta, bateu dúvida? Comenta aí que eu respondo, estou aqui para te ajudar, beleza? Grande abraço, bons estudos, Deus te abençoe.